Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Muito bom dia, estou aqui tomando um cafezinho, deixa eu tomar um golinho. Gente, o que eu venho trazer para vocês hoje? Eu fiquei muito feliz com o convite da escola DM Astro. Masal e Ricardo me deram a honra de apresentar estudos de mitologia, né? Da gente ver como é que a mitologia pode ajudar na compreensão da astrologia. E esse curso vai começar lá para o final de fevereiro, né? Depois do carnaval. E depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo do contato com a escola, né? Para se vocês tiverem interesse. É claro que seria muito interessante fazer as 24 aulas. Por quê? Vocês vão ver que para cada signo serão 2 aulas. E é uma vez por semana a aula online. E então eu também conversei com eles, porque algumas pessoas me perguntaram se pode fazer aulas avulsas, né? Ah, eu quero fazer, o meu Sol em Capricórnio, eu só quero fazer as 2 aulas de Capricórnio. Ah, o meu ascendente é em Gêmeos, eu quero fazer as aulas de Capricórnio e Gêmeos, enfim. Ele abriu essa possibilidade. Então, vocês têm que entrar em contato com a escola para saber como é que fica o plano, né, de aquisição dessas aulas, né? E, enfim, vai ser uma grande alegria, sabe, a gente conversar a respeito disso. Então, vejam, esta primeira live eu vou falar do que eu vou apresentar com relação aos 6 primeiros signos, ok? De Áries a Virgem. Então, é a parte 1. E essas aulas, né, de astrologia, mito e inconsciente. Descubra o poder do seu mito, né, no seu mapa. Então, essas aulas de mitologia vão nos ajudar a conhecer melhor a astrologia. E vejam, não dá para falar de mitologia e de símbolos sem falar de Jung. Eu acho que muita gente conhece, né? Jung foi um psiquiatra e ele introduziu a psicologia analítica e mais profunda. Ele estudou todos os símbolos, ele estudou a astrologia, o tarô, o I Ching e, obviamente, a mitologia. E é impressionante como nas escolas de psicologia passa-se muito rápido por Jung, quase não se aprofunda, né? E ele tem um conteúdo impressionante, sabe? Eu sou fã do Jung. Então, aqui algumas ideias básicas de Jung sobre mitologia. Os mitos e contos de fadas apresentam motivos arquetípicos, como a jornada do herói, a redenção, a morte do velho rei, a ausência da mãe, a presença da bruxa e a criança divina. Então a gente vai ver que todas as histórias de mitologia têm esses arquétipos, né? É a jornada do herói. Os mitos podem ser considerados revelações originais da psique pré-consciente, afirmações involuntárias sobre acontecimentos psíquicos. Então, lida muito com os nossos mecanismos inconscientes. Jung desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, onde padrões de comportamento universais se repetiam em vários povos de várias culturas. Então, a gente sabe que tem o inconsciente coletivo, né? E muito da história e do caminho da humanidade pode ser mudado através desse inconsciente coletivo, né?
Jung acreditava que, ao se mitologizar a psique, possibilitamos uma melhor compreensão dos processos psíquicos. E o Jung considerava que os mitos eram revelações originais da psique pré-consciente e que tinham a função de revelar o inconsciente. Jung acreditava que os mitos eram manifestações de impulsos inconscientes e que expressavam uma disposição universal no homem. Então, por isso que os símbolos são muito importantes. E a mitologia, ela é rica neste sentido. Então, veja, é claro que a gente vai começar pelo começo. A primeira aula tem a ver com Áries, o primeiro signo do zodíaco, que tem a ver com a nossa identidade, não é? Então, o regente de Marte, de Áries é Marte, né? Ou Áries na mitologia também. E a primeira história que nós vamos ver é a de Jasão em busca do velocino de ouro. Jasão monta em uma expedição para ir atrás desse velocino de ouro, né? E então nós vamos ver a profundidade dessa jornada, dessa busca, desse objetivo, a prontidão de Jasão. Ele precisou reunir os argonautas que seguiram nesse navio chamado Argos, né? E passaram por 1000 situações, né? E situações de disputas e mortes, e magia, e paixões e traições, que é isso que acontece quando a gente começa a nossa jornada nessa vida, né? E a gente tem que ter como foco o nosso objetivo, né? E o primordial é o autoconhecimento, não é? Então, nós vamos ver a aventura da vida em Áries no mapa natal. Onde é que você tem Áries no seu mapa? É ali que nós vamos buscar o nosso velocino de ouro. A segunda aula, também em relação a Áries, nós vamos começar a ver os 12 trabalhos de Hércules. Nesse estudo aqui, eu vou focar na condução e riqueza da interpretação de Trigueirinho sobre os 12 trabalhos. Esses 12 trabalhos têm a ver com a nossa jornada espiritual. E cada um dos 12 trabalhos tem a ver com os 12 signos. Então vejam, o primeiro trabalho de Hércules, o primeiro portal, tem a ver com as éguas devoradoras de homens, né? Então, a gente vai ver como é que é aprender a pensar, controlar a mente e transcender o egoísmo. Então, nós vamos ver o que você tem na casa 1, que é a casa de Áries, né? Que é o ascendente. É ali que nós vamos enfrentar essas éguas devoradoras. E de que maneira que a gente pode trabalhar com isso, né? E de uma maneira, assim, bastante inteligente. Áries rege a cabeça e o rosto. E aqui, esse frontal, né? O hipocampo. E é o hipocampo que tem a percepção das coisas, né? Por isso que o ascendente é importante. É como você vê o mundo e, claro, como o mundo te vê. E a gente tem que perceber essas éguas que podem nos devorar, né? Então, na casa 1, as éguas que nos devoram e que a gente precisa controlá-las, né? A terceira aula, nós vamos para Touro, o primeiro signo de terra, que o regente é Vênus, né? A deusa Afrodite, correspondente à deusa Afrodite na mitologia. Nós vamos conhecer a história de Efaístos ou Hefastos, o ferreiro dos deuses. Ele era um homem de talento, era um artista, né? E ele confeccionou várias coisas, né? Por exemplo, o escudo da Atena, né? A deusa da guerra,
muitas joias e espadas, ele que fez Pandora, enfim, ele era um cara top, né? Mas ele foi jogado do Olimpo assim que nasceu pela mãe, porque ele era feio, porque ele era coxo, ele não estava dentro dos moldes, não é? E nós vamos ver esse arquétipo em muitas pessoas, né? Em que elas são rejeitadas e que não conseguem perceber, sobretudo os íntimos, o valor que essa pessoa tem. Então, nós vamos ver onde é que a gente tem touro no mapa natal. É ali que está a oficina de Efaístos, né? É ali que a gente pode operar maravilhas, lidar com o nosso talento, com a nossa força de manifestar as coisas materiais. Inclusive, Efaístos foi dado em casamento a Vênus, né? A Afrodite. Interessante, né? Vênus rege touro. E, claro, né, ela o traiu com Marte, né, com Áries, que é o regente de Áries. E, enfim, e Efaístos tem muita coisa para nos contar, sabe, nesse mito. Então, nós vamos ver onde é que está essa oficina no nosso mapa, onde a gente tem touro. E a quarta aula é o segundo portal, o segundo trabalho de Hércules, o touro da ilha sagrada, né? Ele vai ter que enfrentar esse touro que vivia num labirinto e era devorador das pessoas, né? Ele deixava todo mundo atormentado, ele não deixava ninguém em paz, ele ficava o tempo todo rugindo, era uma coisa terrível, né? Então, nesse trabalho nós vamos ver como controlar os desejos instintivos e conduzi-los para objetivos elevados, né? Por quê? De novo, os desejos. Vênus é regente de touro. Então, o pecado capital de Vênus é a luxúria, né? Então, Vênus tem um lado da superficialidade, né? Das etiquetas, da necessidade da aprovação dos outros e acaba se deslizando nessa situação. Então, nós vamos ver o que nós temos na casa 2, que é a casa de touro. É lá que está a ilha sagrada dos nossos valores. Tá? A aula 5, nós vamos compreender Gêmeos. O regente é Mercúrio, ou Hermes, né? E Hermes era o patrono dos ladrões, do comércio e dos magos, né? Porque Gêmeos, Mercúrio regendo Gêmeos, tem a ver com a energia da palavra, com a comunicação. E os encantamentos precisam das palavras certas, né? Os mantras, né? Os hinos, as orações. Então, a palavra é muito importante. E nós vamos ver histórias muito interessantes de Mercúrio, que desde pequenininho ele começou a aprontar, né? Ele roubou o gado do irmão Apolo, né? E outras coisas mais. Então, nós vamos ver uma série de furtos, inclusive de energia, inclusive da tagarelice, da fofocaiada, como nós dispersamos esse potencial incrível que é a palavra, não é? Então, as encruzilhadas e múltiplos caminhos de Gêmeos no mapa natal. Então, onde é que você tem Gêmeos no mapa? É ali que você vai lidar com a dualidade, que vai para a multiplicidade para chegar à unidade. Então, é um arquétipo bastante complexo. E a sexta aula é o terceiro trabalho de Hércules, colhendo as maçãs de ouro. Essas maçãs de ouro representam a sabedoria. E elas não estavam ali em qualquer lugar. Elas estavam num lugar muito distante. Então, qual é? Gêmeos lida com a informação
que leva ao conhecimento, mas tem que chegar à sabedoria. E o que você faz quando alcança a maçã de ouro? Que não é fácil chegar lá. Então, aprender a perceber, coordenando os corpos físico, emocional e mental entre si. Então, o que você tem na casa 3, que é a casa geminiana? É lá que está o pomar das maçãs de ouro. Será que você reconhece isso? Daí nós vamos para a aula 7, que é a de caranguejo. O regente é a lua. Vamos saber da história de Deméter e a sua filha Perséfone, não é? E elas tinham uma ligação muito forte e Deméter era muito apegada à sua filha. E ela é raptada por Plutão e lá ela se torna mulher. Mas Deméter não se conforma, né, de perder esse laço com a filha. Então nós vamos compreender os nossos vínculos familiares, né? No sentido de fortalecer esses laços e compreender as nossas bases e raízes, e quando que a gente, apegado às situações familiares, nem cresce e nem deixa os outros crescerem, não é? Então, os karmas familiares estão com caranguejo. Né? E onde é que você tem caranguejo no seu mapa? Os vínculos familiares de caranguejo no mapa natal. E claro que tem muito a ver com o corpo emocional, né, regido pela lua. E a oitava aula tem a ver com o quarto portal, com o quarto trabalho de Hércules, a captura da corça. Então, nós vamos ver também que ele precisou ir atrás dessa corça, né? Que representa muito da nossa lida com o corpo emocional e que às vezes nos desestabiliza e a gente se afasta do plano espiritual, né? Porque aí vai para o sentimentaloidismo, para chantagens emocionais, para os apegos, né? E acaba não se desenvolvendo. Então, reconhecer o reino espiritual. O que você tem na casa 4, que é a casa da base, que é a casa de caranguejo? É a captura da corça em nossas fundações. Daí nós vamos para a aula 9, vamos compreender Leão, o regente ao Sol, não é? Olha Apolo aqui, que bonitão. Então, Apolo, ele era culto, ele era sábio e ele tinha muitas habilidades, inclusive da arte, a arte da cura. Ele que ensinou Asclépio, o Esculápio, né? Ele era músico. Então, onde a gente tem o Sol, a gente tem os atributos de fazer as coisas com muita arte. O Sol, em qualquer dos 12 signos, ele vai nos trazer essa possibilidade de brilhar ao máximo com os atributos daquele signo. Então, nós vamos ver o herói solar, né? Então, a jornada heróica do ser em Leão no mapa natal. Onde é que você tem Leão no seu mapa, né? Onde é que você brilha? E na aula 10, nós vamos para o quinto trabalho de Hércules, o quinto portal, onde ele tem que enfrentar o leão de Nemeia, né? E esse leão, ele não podia ser atingido por lança, por espada, por nada disso, porque a pele dele era impenetrável, era invencível. Até mesmo depois que Hércules vence esse trabalho, ele usa a pele desse leão como sua proteção, como a sua veste, né?
Então, aqui, purificar a personalidade amando desinteressadamente. Nós vamos ver na casa 5, né? Onde a gente tem que caçar esse leão de Nemeia. Por quê? A casa 5 é dos prazeres, dos amores, né? Da nossa criança interna. E é ali que também estão muitos bloqueios, traumas e talentos. Tá? Então, vamos observar isso. E aí nós vamos para a aula 11. Chegamos no reino de Virgem, onde o regente também é Mercúrio. Só que a regência de Mercúrio em Gêmeos é bem diferente de em Virgem. Lá em Gêmeos, a questão é com a articulação, com a energia da palavra, né? Com a mentalidade. Aqui em Virgem é colocar em prática tudo isso. Aqui nós vamos conhecer o Hermes Mercúrio, ele é conhecido como Hermes Psicopompo. Hermes, ele era o único deus que tinha permissão de transitar nos 3 reinos. Entre os humanos, ir para o mundo de Hades, que é esse Psicopompo, e ir lá transitar no Olimpo. Então ele que levava as almas para o mundo dos mortos. Né? Olha aqui o caduceu dele, que representa também a medicina, né? Então Mercúrio aqui também tem muito a ver com a cura. A casa 6 é da saúde, da consciência corporal. Então, o processo de purificação de Virgem no mapa natal. Onde é que você tem Virgem no mapa? Ali você tem que ser purista. Ali você tem que separar o joio do trigo, né? E a última aula aqui dessa série, né, de que estarei apresentando hoje para vocês, é a aula 12, que é o 6º trabalho de Hércules, né? Apoderando-se do cinto da união. Então, este aqui é o cinto de ouro de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas, né? E nessa tarefa acontecem muitas situações desagradáveis, inclusive a própria morte de Hipólita, que não foi algo intencional, enfim, trouxe muita confusão, mas aqui mostra muito a questão da purificação. Você sabe que essas Amazonas, elas se encontravam com os homens de outra ilha, só em determinados períodos para procriar, né? Então, aqui a dimensão do sexo não é para os prazeres como é na casa 5 de Leão. Aqui, nesse portal, a gente vai compreender um lado mais objetivo, digamos assim, algo mais ligado à estrutura da humanidade, né? Então, é um portal muito interessante. Encontrar a unidade superando a oposição entre os opostos, né? Então, o que você tem na casa 6, que é a casa virginiana? A consciência corporal, morada da alma. Então, a gente precisa compreender muito essa casa 6, porque ela não está separada da espiritualidade, né? Se você não tratar bem a morada da sua alma, como é que você vai atingir a iluminação, né? Que é uma questão também da casa 12, que é a casa oposta. Então, meus amados, eu convido vocês a compreenderem melhor os seus mapas, a astrologia, através desses contos magníficos dos 12 trabalhos de Hércules. No próximo vídeo eu vou falar sobre os signos de Libra a Peixes, né? E toda a programação das próximas aulas. Repito, eu vou deixar na descrição deste vídeo o contato da escola DM Astro. Vocês também podem ir no canal deles, é só colocar @DM Astro, né? Escola de Astrologia, ok? Então, vamos estar juntos, né?
compreendendo a magia, né, da mitologia. E a mitologia é muito mais real do que a gente possa imaginar. Tá bom, meus queridos? Se gostarem, compartilhem, deem um like, né? Para a gente estar junto aqui no Rota do Céu, nesse caminho, né, do autoconhecimento, que é a única coisa que importa. Ok, meus amados? Um grande abraço para vocês de todo o meu coração.